Este vídeo abordará sobre os seguintes pontos da oração do Pai Nosso. Qual é o nome de Deus? A vontade de Deus será realizada na terra. Orar pelas necessidades materiais. Nossas orações e o perdão. Pedir ajuda para adotar um proceder justo. É essencial termos fé em Deus. Oração do Pai Nosso, qual seu significado? A oração do Pai Nosso, proferida por Jesus Cristo no Sermão do Monte, está na Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Pouco antes de ensinar essa oração, Jesus disse: Vá orares, não digas as mesmas coisas vez após vez, assim como fazem os das nações, pois imaginam que serão ouvidos por usarem de muitas palavras. Portanto, é evidente que Jesus não pretendia que a oração do Pai Nosso fosse repetida palavra por palavra. É verdade que, mais tarde, ele repetiu essa oração para que outros também a aprendessem. Mas a fraseologia da oração no relato evangélico de Mateus difere um pouco da do Evangelho de Lucas. Além disso, outras orações que Jesus e os seus discípulos fizeram posteriormente não seguiram rigidamente as palavras da oração modelo. Por que o Pai Nosso foi registrado na Bíblia? Por meio desse modelo, Jesus nos ensinou como nossas orações podem tornar-se aceitáveis para Deus. Nessa oração, encontramos também respostas a algumas das perguntas básicas sobre a vida. Portanto, consideremos cada parte do Pai Nosso. Qual é o nome de Deus? Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Essas palavras iniciais da oração modelo nos ajudam a nos achegar a Deus por nos dirigirmos a Ele como o nosso Pai. Assim como uma criança, que por natureza se sente atraída a seu Pai amoroso e compreensivo, podemos achegar-nos ao nosso Pai Celestial, confiantes de que Ele quer nos ouvir. Ó ouvinte de oração, cantou o rei Davi: sim, a ti chegarão pessoas de toda a carne. Jesus nos ensinou a orar a Deus pedindo que santifique, ou torne santo, o seu nome. Mas qual é o nome de Deus? A Bíblia responde com as seguintes palavras: Tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Já leu alguma vez o nome Jeová na sua Bíblia? Realmente, o nome de Deus, Jeová, ocorre quase 7.000 vezes nos antigos manuscritos bíblicos. No entanto, alguns tradutores foram a ponto de remover esse nome das suas versões da Bíblia. Portanto, é correto orarmos que o Criador santifique o seu nome, ou o torne santo. Um modo de agir em harmonia com essa oração é usarmos o nome Jeová quando oramos a Deus. A vontade de Deus será realizada na terra. Venha o teu reino. Realize-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Como se cumprirá essa parte da oração modelo de Jesus? A maioria das pessoas imagina que o céu seja um lugar de paz e de tranquilidade. As Escrituras referem-se ao céu como a morada excelsa de santidade e beleza ou de Deus. Não é de admirar que oremos que a vontade de Deus seja realizada na terra assim como no céu. Mas será que isso acontecerá algum dia? Daniel, profeta de Deus, predisse: o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. E o próprio reino não passará a qualquer outro povo. Esmiuçará e porá termo a todos estes reinos terrestres, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Esse reino, ou governo, celestial agirá dentro em breve para trazer paz global por meio de um governo justo. Orar pela vinda do reino de Deus e para que a sua vontade seja feita na terra é uma manifestação de fé, que não trará desapontamento. João, o apóstolo cristão, escreveu: ouvi uma voz alta do trono dizer: eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles e eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Depois João acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Orar pelas necessidades materiais. Na oração modelo, Jesus mostrou que a nossa preocupação primária deve estar relacionada com o nome e a vontade de Deus. No entanto, a oração modelo prossegue com pedidos pessoais, feitos corretamente a Jeová. O primeiro deles: e dá-nos hoje o nosso pão para este dia. Isso não é um pedido de riqueza material. Jesus incentivou-nos a orar pelo nosso pão para o dia, segundo as exigências do dia.
Em harmonia com o Pai Nosso, podemos orar com fé que Deus providencia as nossas necessidades diárias, se o amarmos e lhe obedecermos. Ficarmos indevidamente ansiosos por causa de problemas econômicos poderia fazer-nos descuidar da nossa necessidade espiritual e assim não fazermos o que Deus espera de nós. Mas, se na vida dermos prioridade à adoração a Deus, poderemos ter certeza de que nossos pedidos para as necessidades materiais, tais como alimento e roupa, serão ouvidos favoravelmente. Jesus disse: persisti em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus é um desafio, visto que todos nós somos pecaminosos e precisamos de perdão. O Pai Nosso também trata desse assunto. Nossas orações e o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. No registro que Lucas fez do Pai Nosso, essas dívidas só se referem aos pecados. Será que Deus realmente perdoará os nossos pecados? Embora o rei Davi, do Israel antigo, tivesse cometido sérios pecados, ele estava arrependido e orou com confiança: Tu, ó Jeová, és bom e estás pronto a perdoar, e é abundante a benevolência para com todos os que te invocam. Que ideia consoladora! Nosso Pai Celestial está pronto a perdoar os pecados dos que o invocam arrependidos. Com a mesma certeza de que uma dívida pode ser totalmente cancelada, da mesma forma Jeová Deus pode perdoar completamente os nossos pecados. No entanto, Jesus mencionou uma condição: para sermos perdoados por Deus temos de perdoar os outros. Embora o justo Jó tenha sido maltratado por 3 amigos, ele os perdoou e até orou por eles. Se perdoarmos os que pecam contra nós, agradaremos a Deus e estaremos na condição de ser beneficiados pela misericórdia dele. A disposição de Deus de ouvir as nossas petições deve induzir-nos a procurar a sua aprovação. E podemos fazer isso, embora sejamos imperfeitos. Também nesse ponto Deus pode ajudar-nos, conforme Jesus mostrou no importante pedido que conclui a oração modelo. Pedir ajuda para adotar um proceder justo. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do iníquo. Jeová não nos abandona numa tentação, nem nos faz cair no pecado. Sua palavra declara: por coisas mais, Deus não pode ser provado, nem prova ele a alguém. Deus permite que sejamos tentados, mas ele pode livrar-nos do grande tentador o iníquo, conhecido como Satanás, o diabo. O apóstolo Pedro aconselhou os seus irmãos: mantende os vossos sentidos, sede vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando a quem devorar. De fato, Satanás tentou até mesmo o homem perfeito Jesus Cristo. Qual era o objetivo do diabo? Desviar Jesus da adoração pura de Jeová Deus. Se você está procurando servir a Deus, o objetivo de Satanás é devorá-lo também. Por meio do mundo que está sob o seu controle, o diabo pode nos tentar a praticar coisas que Deus desaprova. Por isso é vital que recorramos regularmente a Deus em busca de ajuda, especialmente quando nos confrontamos com uma tentação persistente. E se adorarmos a Jeová segundo a sua palavra inspirada, a Bíblia, ele nos libertará por ajudar-nos a resistir ao diabo. Deus é fiel, nos diz a Bíblia, e ele não deixará que sejais tentados além daquilo que podeis aguentar. É essencial termos fé em Deus. Como é animador saber que o nosso Pai Celestial está interessado em cada um de nós. Até mesmo providenciou que seu Filho, Jesus Cristo, nos ensinasse a orar. Isso certamente nos motiva a querer agradar a Jeová Deus. Como podemos fazer isso? A Bíblia declara: sem fé é impossível agradar-lhe bem, pois aquele que se aproxima de Deus tem de crer que ele existe e que se torna um recompensador dos que seriamente o buscam. Como se consegue ter essa fé? A Bíblia diz: e de modo que a fé segue ao que se ouve. E o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Assim, somente encontraremos a fé para sermos salvos quando ouvimos, ou entramos em contato, com a verdade da palavra de Deus. Esperamos que esta consideração da oração do Pai Nosso tenha aprofundado seu apreço pelo significado dela. Obter mais conhecimento das recompensas que ele promete aos que seriamente o buscam fortalecerá a sua fé em Deus. Aprenda mais sobre ele e os seus propósitos para que você possa ter para sempre um relacionamento achegado com o seu Pai Celestial.